Olá, tudo bem? Hoje eu vim apresentar para vocês o meu projeto para o congresso do Conecta Lashes, que vai acontecer aqui em Florianópolis, no qual eu faço parte como embaixadora Águia. Vamos dar sequência me apresentando. Quem sou eu? Eu sou a Thaís Paiva, prazer em conhecê-las. Sou educadora master internacional, sou licenciada pela Beauty Eyes. Estou nessa área da extensão de cílios e estética facial há 8 anos. Sou proprietária da loja de cílios Cobrasol e Academy. E também sou criadora do método Natural Trend Brown e do curso A Virada de Chave. Também fui premiada diversas vezes como artista de destaque e educadora de destaque. Vou falar um pouquinho sobre o meu método NTB, Natural Trend Brown. Natural de naturalidade, trend de tendência e brown de marrom. Esse método ele não remete somente à utilização de fios marrons, mas também engloba a parte de lash lift. Hoje, o mercado das mulheres está prezando muito pela naturalidade, não só dos cílios, mas também de sobrancelhas, nos preenchimentos e nas maquiagens, sempre voltando para a beleza natural e não forçada. Então, muitas mulheres estão procurando sim a utilização de fios marrons porque estão cansadas de ficarem parecendo estar com cílios postiços. Cílios postiços, ele vem muito carregado com a fama de utilização de apenas para festas. Já com a utilização de fios mais claros, que hoje já existe no mercado, fio marrom, fio loiro, loiro claro, loiro escuro, castanho, castanho claro, castanho médio, castanho escuro. Por quê? Muito das vezes, dependendo da técnica que você vai utilizar na sua cliente, parece que ela usou um Curvex, por exemplo, o exemplo do fio a fio. O fio a fio, quando você faz, quando termina, você fica se perguntando aonde eu botei fio. Claro que nós, como profissionais, percebemos a diferença nos milímetros do fio natural para a extensão, para o alongamento. Mas, para quem não é lash designer, não consegue perceber essa diferença. Então, você consegue sim causar essa impressão de que a sua cliente está usando um Curvex ou um rímel transparente e que aquele fio é alongado naturalmente e não tem extensão. Você, na utilização para clientes que querem preenchimentos mais espessos, sem parecer aquele pretão de cílios postiço, você pode estar utilizando 5D, 4D, 3D, depende do que cada cliente vai querer no momento. 5 passos para o método NTB para um efeito natural para sua cliente. Passo 1 para o método NTB. Importantíssimo. Qual adesivo você está usando hoje no seu espaço? É o adesivo preto com carbon black ou você está fazendo utilização do adesivo transparente? Eu, no meu espaço, já tenho o hábito de usar o adesivo transparente. Inclusive, eu uso o Diamond da Master. É bom em retenção, não fica esbranquiçado quando seca, que é muito importante. E sim, na hora da utilização de fios coloridos e fios marrons, ele causa mais naturalidade. Como vocês podem ver na sequência ali na imagem, o primeiro fio foi usado ao adesivo transparente e no segundo foi usado o adesivo preto. O adesivo preto, ele carrega a base como se fosse uma sombra. Então, no dia até fica bom, fica tolerável, mas na hora da manutenção, ele fica, tipo, muito marcado, porque o fio dessa cliente é bem clarinho, e daí fica aquele pretão e depois clarinho de novo. Então, ele fica uma marca, fica castanho, preto e castanho, por exemplo. Não fica tão bonito. Então, na hora da manutenção, as pessoas já conseguem perceber que existe uma extensão ali. E isso sim pode incomodar a sua cliente durante esse processo de até 20 dias para fazer manutenção. Então, para ter mais naturalidade no seu procedimento, eu indico a utilização de adesivo transparente, porque quando começar a crescer o fio, vai continuar tudo do mesmo tom, tornando-se um procedimento imperceptível e trazendo naturalidade desde o dia da aplicação até a manutenção. Passo 2. Para um efeito mais natural, respeite a cor natural do seu cliente. Por quê? Não adianta você usar um fio sintético de alongamento na cor ruiva numa cliente que tem um fio castanho. Por quê?
quando acontecer o crescimento ou na hora de bater a foto, fica estranho. Fica muito estranho, porque você consegue ver sim aquele fio que às vezes está meio tortinho e você tentou acoplar certo para fazer o alinhamento, ele fica ali pro ladinho e o do sintético assim, então acaba desandando até na hora da foto. Se você trabalha com foto de portfólio, principalmente, então preze sim por fazer trabalhos com o tom natural da sua cliente. Se ela tem um fio castanho claro, você vai utilizar um fio castanho claro e sempre lembrando de usar adesivo transparente para não comprometer a base na hora do crescimento da manutenção. Passo 3. Como você escolhe que tipo de fio e preenchimento usar em cada cliente? Eu acho que essa pergunta já é muito básica para quem está na área de extensão de cílios, porque é uma pergunta que a gente faz diretamente para cliente numa conversa, num pré-procedimento. Você sempre tem que trabalhar com a expectativa da sua cliente, você tem que entregar ou o que ela espera ou o mais próximo. Eu quero um olhar mais natural. Utilize efeito molhado, efeito hiperfio a fio em si. Eu quero um pouquinho mais cheinho. Podemos partir para um W3D, W4D. Mas eu quero bastante preenchido. Então partimos para um W5D e podemos trabalhar com capping, lembrando que podemos usar o capping até o W4D. Se você usar com o W5D, a base já é um pouco mais grossa, então vai ficar uma base bem espessa, então vai fugir da naturalidade que é o método NTB. Então, só recapitulando, fios mais naturais, que é a expectativa da sua cliente, tendência de usar fio a fio. Mais preenchimento, partimos para um W3D, W4D. Para capping, utilizamos 4D e para volumão, W5D. Temos também como utilizar volume russo, porque já existe no mercado diversas cores de fios de volume russo para esse método. Então, trabalhamos também até o 5D, para não fugir de uma base mais fininha, que fica mais natural no fio. Se usar uma espessura mais espessa, mais grossa, com a base mais grossa, ele sim fica carregado. Porque a gente não pode pensar só no dia do procedimento. A gente tem que pensar que a naturalidade, ela é desde o primeiro dia até o dia da manutenção. Então, temos sim que tomar cuidado com a base grossa. Por mais que não utilizamos um adesivo preto, se a base fica muito grossa, ela fica mais escura, distornando a cor natural da sua cliente. Passo 4. Para um resultado mais satisfatório, use fios de 6 milímetros até 12 milímetros no máximo. É uma regra? Não é. Não é uma regra. Mas, como estamos falando de naturalidade, não é muito difícil tu pegar uma cliente que tenha um fio que ultrapasse 13 milímetros. Tem alguns casos, mas são muito raros. Então, para foto de portfólio, que são as fotos que tu vai postar no teu feed, eu sempre digo e indico para todas as minhas alunas: foto de portfólio não utilize mais de 12 milímetros e sempre preze por usar tamanhos pequenos nos cantos internos. Você pode perceber que na sequência que você vai preenchendo, os fios vão fazendo esse movimento. Eles são pequenininhos, vão alongando e depois eles diminuem de novo. Isso também acontece com a espessura do fio. Eles são fininhos, mais grossos e finos de novo. E também em questão de camadas. Os fios, eles possuem de 1, 2 camadas, 3 camadas, pode ir até 6 camadas e depois eles vêm na sequência diminuindo as camadas também. Então, você tem que meio que seguir o padrão do olhar natural, dos cílios e do crescimento natural da sua cliente. Passo 4. Sei que tem muitas extensionistas que não suportam fazer a utilização de fio a fio, mas o fio a fio ainda é o que deixa o olhar mais natural. E sim, ele está voltando com muita força para os estúdios. Todas as mulheres estão entrando na onda da naturalidade. Então, lembre-se de seguir, quando for fio a fio, o mapping natural da sua cliente. Você consegue deitar ela e olhar. Essa cliente, os fios naturalmente dela são um mapping estilo gatinho. Vou seguir a sequência.
e essa cliente ela tem um fio natural, um estilo mais boneca, então vou seguir essa sequência. O método natural, ele não é para fazer a correção do olhar, ele é para entregar naturalidade. Então, preze pelo crescimento e o padrão natural do fio da cliente. Dica importante para vocês. Inspire-se em olhares Jade Picon. A Jade Picon, quando ela participou do programa, ela ficou famosa pelo olhar natural. Ela sempre estava com os cílios certinhos e com um efeito natural, diferente das outras que era muito perceptível o uso da extensão de cílios. O método natural Trendball, ele pode sim ser utilizado com fios pretos, porque sim, temos clientes que são com fios mais escuros. Então, se você quer naturalidade e utilização de fios pretos para essas clientes, inspire-se em Jade Picon, que usa efeito rímel, efeito molhado. E continuando nessa naturalidade, Natalia Beauty, ela é muito famosa por trazer e falar sobre naturalidade de olhar. Fã de lash lifting e também de brow lamination. A sobrancelha dela de micropigmentação são fio a fio, muito delicado, muito natural, seguindo o desenho natural da própria cliente. Então, siga esse padrão estilo Natalia Beauty. Se ainda ficou com alguma dúvida sobre o método NTB, que é o Natural Trade Brown, ou se você quer se especializar nesse método, me chama no WhatsApp, me chama no Instagram, está o QR Code aqui do lado para vocês escanearem, vai direto para o meu WhatsApp. Só me chama ali e pede que quer mais informações sobre o método NTB, que eu vou estar auxiliando vocês e passando dicas, auxiliando. Posso estar passando também tipos de fios, cores, marcas, tudo que eu utilizo no meu dia a dia para causar esse impacto no seu estúdio, trazendo um diferencial que quase ninguém ainda está trabalhando.